Olá, web espectadores, novamente muito bem-vindos. Como sempre, né, e eu espero estar sempre promovendo também para vocês espaços neste Mulheres que Fazem, aqui na WNTV, sempre diferentes, gostosos, como é o de hoje. Para mim, em especial, espiritualidade. Espiritualidade e alimentos, será que tem alguma relação? Nós vamos hoje ver com os nossos convidados. A Cris Bog está aqui. Olá. Cris Bog? Bog. Eu falei que eu ia errar. Todo mundo erra. E vai contar um pouquinho pra gente do seu trabalho. Muito bem-vinda. Obrigada, querida. Conta um pouquinho, Cris, como é que é a tua trajetória, né, nessa área de espiritualidade, o que você faz? Então, eu faço várias coisas, né, Beth? Eu comecei muito cedo, né? Com 22 anos eu fui para o deserto do Arizona, fiz um retiro espiritual, parei a faculdade de psicologia porque eu não concordava com muita coisa do que estava acontecendo ali e mergulhei num autoconhecimento profundo e acabei entrando no mundo dos florais e do Reiki, né? Foram os meus primeiros grandes caminhos de vida, né? O floral do deserto, floral de Bach, floral da Califórnia. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu mergulhei nos florais de Saint-Germain, que são os florais que eu uso até hoje, né? Terminei a faculdade de psicologia. Voltou para ela? Voltei para terminar, né? Faltava só um ano. E aí, hoje, eu digo que eu consegui integrar muito, né, essas práticas. Então, são várias práticas espirituais, né? Porque eu acredito que nós somos uma grande rede, estamos todos interconectados, não é? Então, na hora do trabalho, não me interessa muito qual floral eu vou usar, qual técnica eu vou usar. O que interessa é que eu ensino muito para os alunos a questão da presença de espírito. Então, o que cura realmente, o que leva um terapeuta a ter grandes insights é a presença de espírito dele. E o junto, né? A sintonia e a ressonância do momento, né? Isso. Que é algo que, assim, atualmente, tenho certeza, web espectadores, que vocês estão ouvindo, vendo, né? Até porque tem a história de 2012. Eu vou falar um pouquinho. Espiritualidade é um tema muito vasto. A gente vai ter que falar um pouco mais centrado em alguns focos. Mas com certeza, né, essa rede que se fala, e até a própria internet, essa conexão que se estabelece de uma maneira muito mais rápida, muito mais forte, do ser do um. Fala um pouquinho mais, esse ser um para você, Cris, o que significa? Bom, eu aprendi muito sobre isso com o Portal 1111, não é? Então, nós somos um só ser, né? Assim, então, tudo que existe, todos os seres humanos, todas as outras esferas, está tudo interconectado, não é? Então, se eu estou com algum sentimento, este meu sentimento está numa determinada frequência que vai engrossar essa corrente no mundo inteiro. Então é muito importante você estar num sentimento de amor, que é o antídoto para tudo, na verdade, né? E amor, né, é uma energia que transcende muito a questão de relacionamento interpessoal, tá? Com certeza, é a grande cura, né? Então, o importante é que todos estejam nessa frequência para que a nossa totalidade consiga dar um salto quântico, né? Para que a Terra consiga, como um organismo, né, cada vez mais se desenvolver e se curar, porque a Terra também está num processo de cura, né? Não é só cada indivíduo está num processo de cura, mas a Terra também está nesse processo de cura. Estamos todos, né, vivendo Sim. isso. Você poderia um pouquinho, você falou do portal, né? Eu vou voltar um pouco, muitos dos nossos espectadores não conhecem ou sabem, ou vão saber agora. Vocês já viram 1111 no seu relógio digital? Vocês já perceberam que vocês de alguma maneira são chamados para números, né, que são similares, 22, 22, 33, 33, 11, 11? Eu fiz isso, eu comecei a me despertar para isso, que me chamava muita atenção, em 80, né, e vim conhecer a história do portal há uns 6, 7 anos. Conta um pouquinho, Cris. A Cris é a referência aqui no Brasil, né, do portal 1111. Então, o portal 1111 é o período de 20 anos, que é o finalzinho do calendário maia, né? E que é um grande portal cósmico, mas também pessoal, não é? De desenvolvimento pessoal, onde a gente está saindo do modelo da dualidade e indo para o modelo da unidade. Na dualidade a gente separa, critica, julga, né? E na unidade a gente junta, a gente agrega, não é? A gente cura, a gente ama. Não é?
Então esse modelo, as nossas identificações estão saindo da dualidade e voltando para a dualidade. Então durante esses 20 anos existe um movimento mundial, uma pessoa nos Estados Unidos que na verdade é uma americana que está morando agora no Peru, a Solara, que coordena isso no mundo, né? São 20 anos onde nós temos 11 ativações. Este ano é o último ano, né? Então essas 11 ativações, milhares de grupos no mundo inteiro participam no mesmo dia, na mesma hora, todos de branco, fazendo danças específicas, movimentos específicos, para ancorar uma nova energia no planeta. Mas isso, algumas pessoas, a maioria das pessoas dizem, nossa, isso é muito esotérico, mas não é. Na verdade você está trazendo uma nova energia que fica disponível para nós e para todo mundo, entende? E a partir da disponibilidade dessa energia, a gente pode dar saltos quânticos. Como? Aprendendo, por exemplo, a não se sentir rejeitado, a não se sentir rejeitado, não se sentir abandonado, não se sentir menos ou mais do que ninguém. Isso é muito interessante, né, Cris? Porque assim, as pessoas normalmente sempre localizaram, isso é uma questão cultural nossa, de localizar muito, principalmente, né, Deus, energia fora. Né? Então, quando a Cris está colocando a dualidade e a unidade, façam essa reflexão, tá? O que está fora está dentro. Né? Então, assim, esse movimento, e ele pode ser feito mesmo no símbolo do infinito, né? É de micro e de macro cosmos, e aonde a gente pode estar se reunindo naquele ponto comum, porque ao invés de a gente olhar aquela pessoa me faz mal, né, e a gente puder fazer a reflexão, o que em mim me faz mal, né, vai fazer nesse momento a grande diferença. Concorda com isso? Concordo inteiramente, e esse é o grande sentido do Portal 1111, de outras práticas espirituais também, o xamanismo, o reiki, o magnified healing, os florais, né? Mesmo a cura com os florais, é você voltar para si mesmo e sair da frequência do medo. Assim, no resumo da ópera, é sair da frequência do medo, da identificação com o medo, né? E entrar da identificação com a integração, com a unidade e com a melhoria de vida em todos os aspectos. Né? Mesmo porque eu acho que o medo está muito relacionado ao negativo fora, né? Assim, tudo que me impede ou me frustra está fora, né? Como um obstáculo. E o que a gente está trabalhando, eu acho que o portal traz essa possibilidade, e na verdade, historicamente, eu sempre costumo dizer, não existe registro da humanidade sem registro espiritual. Tá? Então, a espiritualidade e a humanidade, né, estão juntas. A gente nunca pode esquecer. A gente pode dizer até que não está ligado a ela, né? Como uma opção. Mas a gente está começando a perceber, acho que o universo está mostrando que mesmo para aqueles que não acham que tenham nenhuma conexão, né, estão conectados. Você sabe que a psicologia junguiana fala muito isso. Jung teve um sonho uma vez, ele viajava com Freud muito, ele é discípulo do Freud, e ele teve um sonho de uma casa, e nessa casa... no andar térreo tinha as coisas dele, né? Ele ia descendo, até que lá embaixo, assim, no meio tinha coisas romanas, do Império Romano, e lá embaixo eram cavernas com até ossadas pré-históricas. E através desse sonho, na interpretação desse sonho, ele descobriu o inconsciente coletivo. Então, isso, se a gente for pensar cientificamente, entre aspas, né, já está comprovada a existência do inconsciente coletivo. Então, tem um determinado nível de consciência ou até de inconsciência que todos nós compartilhamos. Sabe qual é a minha pesquisa de doutorado? O DNA do inconsciente coletivo. Que fantástico! Né? E é muito isso. O trabalho, né, é poder entender que existe conexão com todas as instâncias, animais, vegetais, né, de gerações em gerações, assim como a gente pega dois frutos de uma mesma árvore e a gente não vai ver eles iguais. Não. Ambos são frutos, ambos estão na mesma árvore e têm as suas diferenças. Então, a diferença, né, que sempre foi exclusa no movimento da humanidade, né, e quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está abordando isso, né, ela reúne, inclui, né, exatamente todas as diferenças. Sim, e tem uma outra conotação também do Jung a respeito do processo de individuação, né? Então o self para o Jung, como você bem sabe, ele é ao mesmo tempo o nosso eu superior ou a nossa divindade interna, mas ele também se refere à totalidade.
Então, dentro do trabalho terapêutico, o que a gente faz? Abraçar a nossa totalidade. Então, tem aspectos nossos internos, devido a traumas, devido a maldições. A própria educação da família, sim, até, demandas, né? Mais próximo, sim, que acabam se quebrando dentro da gente e ficando completamente desintegrados. Então, o processo de cura com os florais, por exemplo, ou dentro do xamanismo, dentro do reiki, é trazer esses pedaços que estão desintegrados, né, integrá-los na nossa personalidade, né? E isso pede um amor muito grande. A gente só consegue fazer isso com amor. Que é doação. Né? Abraçar, né, a situação, chegar perto, sentir seu cheiro, não, assim, muitas vezes desagradável, né? E a gente traz de volta. Né? Esse é o grande mergulho. Você estava falando, você iniciou dizendo da tua trajetória, falou um pouco dos florais, né? Agora a gente já falou um pouquinho do 1111, né? Mas você tem outras formações também que você faz exatamente esse movimento no seu dia a dia de trabalho. E vocês vão saber um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Voltando, e eu quero que vocês conheçam um pouco mais de Cris Borg. Acertei agora? Acertou. Cris, me fala um pouco mais das suas outras formações e como é que você faz esse movimento em você de integração para aquilo que você doa amorosamente para os seus contatos. Então, eu tenho uma formação de base psicológica, né? Tenho a psicologia, e aí eu fiz vários cursos de florais, né? A gente tinha uma empresa de representação de florais no Brasil, que era a Saguaro Import, e através dessa empresa eu fui organizando cursos para todo o povo dos florais no mundo, né? Então o pessoal vinha para o Brasil, é lógico, não organizava apenas, eu ia fazendo os cursos. Então eu tenho essa formação dos florais, né? Me especializei nos florais de Saint-Germain, dou aula dos florais de Saint-Germain, porque eles são absolutamente incríveis, né? Tenho a formação do Reiki também, né? O Magnified Healing, que são técnicas de energização e de limpeza. Fala um pouquinho da diferença entre eles. Bom, no Reiki a gente está trazendo uma energia cósmica, né? E, por exemplo, se você tiver com dor no joelho, eu vou fazer um Reiki no seu joelho, eu estou trazendo uma energia que é a energia vital universal, né? Que seria o Espírito Santo para o cristianismo, o Qi para os chineses, enfim. Estaria passando no curso de Reiki, a gente é iniciado, né? E aí a pessoa passa a transmitir essa energia. Então, se eu tiver sem energia, eu posso te fazer um Reiki tranquilamente, eu não vou perder energia. No Magnified Healing é muito parecido, mas é como se fosse uma técnica usada pelos mestres ascensionados, onde você se torna a energia, né? Principalmente pela mestra Kuan Yin, né? Que é a deusa da compaixão dos chineses, né? Ela seria o equivalente a Maria no Ocidente, ela é a Maria do Oriente. Né? Então, no Magnified Healing a gente faz um alinhamento de chakras, uma limpeza do DNA, né? Um download dos corpos superiores. Eu sou apaixonada pelas duas técnicas, né? As pessoas perguntam muito, qual a diferença, qual é a melhor? As duas são lindas, né? E você, ao doar isso, é muito pela sensação do momento, você diferencia? Então, sim, porque quando eu estou com o paciente no consultório, eu sinto, e aí eu chamo isso de presença de espírito, que é o grande dom do terapeuta, o que está precisando, né? E uma das tendências as pessoas compararem muito, né? Porque esse método é melhor do que aquele, porque... Não, às vezes não tem método nenhum, é a presença humana, né? Então, só para terminar em questão das coisas que eu faço, né? Eu tenho uma formação também xamânica, né? Adoro, me traz muito para a Terra. Tenho uma formação espiritualista, né? E uma formação dos florais e do método Melquisedeque, que também é uma outra técnica maravilhosa de alinhamento de energia. E a última coisa... Por encostação também? Não. Não. Aí já é descida da flor da vida, dos hologramas. É uma coisa relacionada com o Melquisedeque mesmo, que é um arcanjo, né? É uma técnica incrível. E o que eu uso sempre... é lindo. O que eu uso sempre também é a mesa radiônica, né? No consultório, porque daí a gente capta até com um pouco de mediunidade também, usando eu desconheço, mas ouço maravilhas. Conta um pouquinho para os nossos espectadores o que é essa mesa radiônica. A mesa radiônica, ela é um instrumento
Se você for analisar fisicamente, é uma madeira colorida, linda, com vários símbolos sagrados. E aí, quando eu estou conversando com alguém, né, no consultório, a gente vai entregando, né, a grande ferramenta da mesa radiônica é a entrega para Deus de todas as suas questões. Vamos supor que eu estou conversando com você e de repente eu sinto que tem alguma coisa em relação com a sua infância, com a sua mãe, e aí, ou sei lá. Eu vou te cortar porque isso me tocou uma coisa que eu acho muito importante da gente até diferenciar. Quer dizer, o que é a espiritualidade do que é a mágica, do misticismo, da adivinhação, dos jogos de adivinhação. Essa é uma ótima questão. Não é importante? Eu gostaria que você falasse um pouco, aproveitando. Muita gente confunde isso. Isso tem a ver com o mau uso de poder lá na Atlântida, né? Assim, se a gente for falar bonito. Mas, na verdade, é aquela coisa assim, ai, Cris, vê aí na mesa radiônica se meu relacionamento vai dar certo. Aí eu falo, então, né? Você é responsável por este relacionamento. 50% você, 50% a outra pessoa. O que a gente pode fazer é melhorar aqui questões que estão relacionadas à sua autoestima, questões que estão relacionadas à sua falta de confiança na vida. Até para fazer formular a pergunta. Né? Exatamente. Então as pessoas têm muita tendência de jogar no outro a responsabilidade por responder às suas dúvidas e acalmar as suas aflições, né? E essa não é a função do terapeuta. Na mesa radiônica a gente trabalha muito com limpeza, né? A partir do momento que você entrega as questões para a luz, vamos dizer assim. O que é muito difícil a entrega, o que é muito porque difícil, nós controlamos sempre, porque você quer controlar, você quer manipular e você tem ansiedade por ter respostas, né? Mas quando você entrega realmente um exercício, as bênçãos começam a cair. E aí os caminhos se abrem. Só que nesse processo você tem que retornar a si mesmo, e para retornar a si mesmo, muitas vezes você vai se deparar com coisas que te fizeram sair do contato com você mesmo. Então, traumas, dores, então tem que limpar, né? A gente fala aquela famosa metáfora da cebola, né? Que são várias camadas, para a gente chegar no núcleo da questão. E você sempre vai poder fazer isso sobre diversas abordagens, tá? Desde aquela cervejinha para quem gosta no bar com amigos, mas que sejam verdadeiras. Que tá ótimo. Né? Ou o chá, né? Ou psicanálise, outras tantas psicoterapias. Mas entenda, essencialmente, e principalmente eu acho que hoje em dia as energias estão de verdade, e quando a gente fala energia, pode fazer sim aquela analogia, né, do pluguezinho, ligar e desligar. Só que pensem sempre que está em você, não no outro. Tudo que você enxerga no outro, traga para ver como é que você está lidando com aquela situação, né? Então, quando a gente pergunta, ou a Cris está abordando uma coisa que é muito interessante, a pessoa quer saber das suas angústias próprias, mas ao formular o contato com o outro, de verdade, né, não é transferir ao outro a responsabilidade das suas angústias ou das suas frustrações. Porque aí vai dizer, fulano me disse, né? Sim. Né? Eu fui na cartomante, ela me disse que isso vai, né? Que vai acontecer. Você pode chegar nisso, mas avaliando o que está te fazendo ligar aquela pessoa. O que realmente nas suas ansiedades, nas suas coisas, está querendo do outro. Porque se a gente entende na gente, né? Esse duplo, o negativo e o positivo, né? A frustração e a expectativa. A gente consegue chegar um pouquinho próximo, acho que você concorda comigo, do que essa tal entrega, que é uma das coisas muito difíceis. Sim, né? Porque a entrega também requer que você seja verdadeira. E ser verdadeiro na vida é estar absolutamente espontâneo, respondendo de acordo, não com uma neurose, né? Não com um trauma, mas de acordo com o que é a verdade naquele momento, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, né? Vou ilustrar isso com uma historinha que eu contava muito também em consultório, que é assim, vamos pegar aquele católico cristão, né, que realmente vai à missa todos os domingos. Mas aí ele está lá começando a observar que toda a saída da igreja, depois da missa, tem lá um monte de pessoas pedindo dinheiro. Aí ele fica indignado, chega ao padre e fala assim, escuta, como é que é isso? Vai limpar, vai deixar essas pessoas aqui? Né? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Então, assim, entender como é que você integra, como é que você vai e delega a Deus, né, toda a sua vida, mas quer que alguém e você mesmo não veja situações que são do teu dia a dia.
Pois é uma grande coisa que eu estudei, que eu adoro, que eu estudo ainda muito, é a Cabala, né, que coloca todos esses níveis de Deus, né, resumindaço, assim, o ser humano é responsável por terminar a criação que Deus começou, né? Então, a cada minuto da nossa vida, a criação está acontecendo. Então, você cria, né, bem ou mal, mas você cria a sua vida, né? Quando a gente compreende isso, fica muito mais fácil, né? Vou pedir que você faça... Eu comecei o programa hoje falando dessa ligação e dessa brincadeira, se tem alguma correlação. A espiritualidade e o alimento. Nós somos seres materiais. Estamos falando da espiritualidade, mas nós somos energia, espírito, mas nós somos seres materiais. Como é que você estabeleceria um link, uma brincadeira de ligação do alimento com a espiritualidade? Bom, o Rudolf Steiner, né, da antroposofia, fala que nós somos o que nós comemos, né? Então isso é muito importante. Se você pensar na quantidade de porcaria que a gente come, né? Meu Deus, é até difícil fazer análise, mas eu digo assim, os nossos pensamentos estão muito ligados ao que a gente come. E o comer não estaria só relacionado a ingerir um alimento. O comer também significa como que você absorve o mundo, né? Então, o que você põe para dentro de você, né? Só ficar horas na televisão assistindo que nem uma pessoa completamente passiva, isso também é uma alimentação, você está se intoxicando, né? E reproduzindo, né? Porque às vezes assim, você assiste, recebe a informação e repassa tal qual, como se não tivesse nenhum filtro, né? Sim, né? Então é muito importante que o seu eu esteja absolutamente firmado dentro de você, né? E obviamente que uma alimentação saudável faz toda a diferença, né? Principalmente nessa vida tão tóxica que nós temos, né? E você trabalhando com florais, a gente pode também ir um pouco mais além, né? Dizendo que assim, existe, e você deve perceber muito, queria que você falasse, essa sutileza, né? O floral está ligado ao alimento, né? Assim, a natureza, né? E a gente está falando exatamente de uma sutileza de alimentos que a gente coloca para dentro, né? E o floral, ele tem essa sintonia.